Olá pessoal, mais um episódio aqui do Café com a Doutora. Hoje eu estou trazendo um convidado muito especial, né? Um parceiro da política fantástico. Ele foi o vereador mais votado do Partido Novo, terceiro vereador mais votado em Joinville, ele é de Joinville, uma trajetória política fantástica. Ele é contador e eu quero descobrir a história desta pessoa maravilhosa que está aqui comigo. Muito obrigada. Vereador Neto, por estar aqui, por ter aceito o meu convite. É uma honra te receber. Se apresenta, por favor. Muito obrigado, Sandra, doutora Sandra, pela oportunidade. É uma satisfação estar no Café com a Doutora. Então, nós temos aqui um papo bem descontraído, um papo legal para falar sobre política de uma maneira leve e talvez introduzir também, apesar de eu ser contador, algumas coisas sobre saúde pública, algumas coisas sobre a área da medicina. Maravilha. Também, que você é especialista. Sem dúvida nenhuma. Eu estou sabendo que você tem uns projetos muito bons em Joinville, né? Sim. Explica para mim na área da saúde. Uma das qualidades talvez que eu tenho é aproximar as pessoas de bem. Então eu recebi no meu gabinete a BCG Brasil, representantes, e eles são relacionados ao câncer de pescoço e de cabeça. Então eles conversaram com o Hospital Municipal São José, dizendo, olha, nós estamos aqui para ajudar, o que vocês precisam? E aí foi num bate-papo, depois de 2, 3 reuniões, foi visto a necessidade do hospital ter um médico especialista em câncer de pescoço e de cabeça para acompanhar antes da cirurgia, durante da cirurgia e posterior à cirurgia, porque a condição de tratamento do paciente fica mais rápida, a liberação do paciente pós-cirúrgico fica mais rápida, a condição de redução das sequelas fica mais rápida. Então, é um ponto assim que a gente faz a aproximação com muita facilidade entre os entes da saúde, seja na Secretaria Municipal da Saúde, seja no Hospital São José, com o pessoal externo. Ali era uma entidade. Nós também trabalhamos com o Infectocare, que é a parte de infecção, né? Então, o mesmo procedimento, veio o pessoal conversar conosco, pediu um espaço e a gente fez a abertura, e agora tem uma pessoa chamada Karen, aqui de Floripa, que está com uma proposta de cirurgia da coluna através de vídeo. Então, essa a gente não avançou ainda, mas é um trabalho bem legal. Bacana. E esses projetos é o seu segundo mandato, é isso, correto? Sim. Esses projetos começaram, como é que foi isso? A sua dificuldade, o que você teve, que você acha que travava mais no serviço público para você avançar com seus projetos? Eu acho que quando a gente está... O político normalmente quer falar, mas a gente tem que estar atento a ouvir. Sim. Ouvir, porque essas propostas, elas vieram de fora para dentro. Olha, eu tenho essa ideia aqui, o que você acha? Olha, eu tenho essa ideia aqui, o que você acha? Eu não sou médico, eu não trabalhei, não estudei para ser médico, só que o que eu consegui aprender no MBA foi conectar pessoas, network, e foi isso que eu fiz. Então eu utilizei o network para conectar as pessoas. Você viabilizou Isso. E assim, para uma negociação ser boa, tem que ser boa para os dois lados. Essa é uma premissa básica que nós temos. E aí, a partir disso, a gente abre a agenda, a gente tenta argumentar, contra-argumentar, e se um lado diz que não fica legal para ele, a gente recua. Então, é uma proposta bem interessante, assim, e eu tô na política para fazer isso. Eu tô na política para unir as pessoas de bem, para fazer diferença para as pessoas, fugir dessa brigaceira que acontece de polarização e entregar resultado para a sociedade. Maravilha. E você entrou na política, você é contador. Conta isso. A história mais ou menos, o pessoal entender que o podcast, né, gente, vocês sabem, Café com a Doutora é algo para o pessoal entender de uma forma muito simples, até mesmo para entender como que é entrar na política. Então, você era contador e o seu trabalho como é que era em Joinville e o que te fez se candidatar a primeira vez? Como que foi isso? Eu trabalhei 5 anos em escritório de contabilidade e 13 em indústria multinacional. Então, eu trabalhei, inclusive, na Embraco, Estados Unidos. E lá no ano de 2018, eu me filiei ao Partido Novo, fazia o pagamento da mensalidade de maneira normal. Você se filiou por curiosidade. Tá. Vou pagar para ver. Tem uma mensalidadezinha de 30, 40 reais, vou pagar para ver.
E aí, só Claro que pagava. você já tinha, né, um interesse na mudança política do nosso país, algo te incomodava. Eu imaginava que quando eu tivesse uma condição financeira mais estável Tá. futuramente, com uma experiência maior, eu entraria para a política naturalmente, pelo fato de ser uma liderança, pelo fato de ser voluntário, de estar ajudando e tudo mais. E aí, em 2018, a gente via, antes até um pouco, a gente via dinheiro na cueca, corrupção, todo esse contexto que todos nós, pessoas de bem, não Aham. gostamos. Então, no Partido Novo, eu vi assim, o prefeito Adriano ia ser candidato naquele momento, pré-candidato a prefeito em 2020, e eu como contador eu peguei todas as contas da prefeitura de Joinville, todas as contas, todas as secretarias, gabinete do prefeito, gabinete da vice-prefeita, as subprefeituras, o Ipreville, todas as contas e fiz uma análise muito errada. Se fosse o teu dinheiro, Oh, se meu fosse o Senhor. dinheiro do teu escritório, será que a Aham. prefeitura gastaria daquela forma? Sim. Toda errada por quê? Porque a administração pública é diferente da privada. Aham. Só que ali deu uma base para, olha, aqui a gente tem que aprofundar, aqui a gente tem que aprofundar. Talvez aqui tenha uma gordura onde a gente pode economizar recurso. E ali foi onde eu ingressei como voluntário, fazendo essa análise financeira do plano de governo, e isso serviu como plano de governo para a gente ver tanta obra no governo do prefeito Adriano, ao qual eu sou líder de governo na Câmara de Vereadores. Então, tentei fazer o quê? Trazer a minha habilidade para dentro do plano de governo, a minha habilidade para dentro do governo. Aham. E foi ali que você já nessa sua função de fazer essa contabilidade para o município, que você se filiou. Eu tinha Ou me você já era filiado filiado? antes, Já era 2018. filiado antes. Aí ele te convidou ou você se ofertou para ser o vereador? Para Então, eu concorrer? fiquei um ano pagando e meio que não entendendo. Tá. Basicamente, estava lá num grupo de WhatsApp, um monte de gente Geralmente mandando assim, né? A mensagem, gente vai aprendendo meio que sozinho um monte também. de gente mandando mensagem, e eu trabalhando na empresa e fazendo a roda da Tá. economia girar, né? Aham. Basicamente isso. E aí teve uma reunião onde eles apresentaram, olha, a nossa ideia é que o indivíduo é o agente da mudança, nós não podemos esperar que o Lula, o Bolsonaro, o governo, o vereador Neto vai salvar nossas vidas. Então, Aham. nós, população, somos os agentes Legal. das mudanças. As decisões que os políticos precisam tomar não podem estar única e exclusivamente pensadas na próxima campanha, tem que ter uma visão de futuro, qual é o impacto que isso vai dar em 10 anos, em 20 anos, em 30 anos. Então, os princípios, eles estavam muito conectados com a área privada, então a gente acabou se alinhando bastante. Aí eu fui nessa reunião, numa segunda reunião eles falaram, a gente precisa de voluntários. Daí alguém levantou a mão e falou assim, o Neto é contador, ele vai para a comissão de finanças. A doutora é médica, vai para a comissão de saúde. E assim vai. Então a gente meio que separou ali em grupos. No grupo que eu trabalhei tinham 8 pessoas. Então foi um trabalho bem sério Bacana. mesmo. E até para te citar um exemplo, né, para testar um exemplo, uma curiosidade, a conta de cargo comissionado, ela é muito polêmica. Então eu liguei para um amigo e falei, ô fulano, que cargo comissionado? A gente reduz, a gente aumenta, a gente deixa igual, o que a gente faz? Aí esse meu amigo falou assim, Neto, corta tudo. Cargo comissionado para agente público é horrível, atrapalha a cidade, engessa. As secretarias precisam conversar entre elas. Olha só, as secretarias precisam conversar entre elas e não pode ser agente político. Tem que ser cargo comissionado através de processo seletivo. Isso. Então, tá lá no plano de governo, processo seletivo para cargo comissionado. Tá lá, não pode ser agente político ou não pode ser exclusivamente agente político. Né? Ele tem que ter outras habilidades. E aí eu liguei para outro amigo, olha a curiosidade. Neto, eles são super importantes. O secretário, o diretor, o gerente e os coordenadores da prefeitura. Então, se o plano de governo vai adiante, é essa galera que vai dar liderança, vai fazer o negócio acontecer para que os outros 14 mil servidores da prefeitura de Joinville façam o plano de governo acontecer, a cidade melhorar. Então eu ouvi de um lado uma pessoa totalmente cética e de outro lado uma pessoa totalmente favorável à importância. Em resumo, eu não mudei um centavo, eu deixei do jeito que estava. E no plano do governo do prefeito Adriano, ele não fez promessas infundadas, que ia reduzir tudo, que ia aumentar, ele deixou essa informação em aberta, mas a importância do ouvir, que eu falei para você. Liguei para um, liguei para outro. Você sabe que eu sou fã de... Eu participo de vários... eu sou líder de vários movimentos relacionados à área da saúde, presidente da Associação de Profissionais de Saúde Pública de Chapecó, e nós estamos implementando, a gente conseguiu a incorporação da insalubridade de uma forma... Lá em Chapecó era sobre o FRMs, né, que é uma taxação, estava errado. Nós conseguimos agora, no final do ano,
menor salário do município, pelo menos 20% da base salarial, mas uma coisa que eu me baseei em Joinville, Legal. plano de cargos e salários. Nós Vocês têm lá. Nós temos, no Sou fã de Joinville. No final do ano passado Muito tiveram uns bom 20 projeto. projetos. 20 projetos, né? Para citar um exemplo, o profissional de TI. O profissional de TI estava saindo do concurso da prefeitura para trabalhar em empresa privada. Sim. Então a gente foi obrigado a atualizar a carreira, né? O plano de carreira dos profissionais de TI. Engenheiros, a gente fez concurso, chamava engenheiro. Primeiro, segundo, terceiro, quinto, décimo, os caras não queriam trabalhar na prefeitura, o salário estava mais baixo que o mercado. Então a gente foi obrigado a trazer para média de mercado. Não é fazer exagero, não é nada. E essa é uma pauta assim, que às vezes a população não entende. Estão aumentando do 30%, 40% no salário do engenheiro. Eu acho que tem que ser de acordo com a média de mercado. Não é nem reduzir 30%, nem aumentar 30%. Tem que ser um equilíbrio fino para que a gente consiga ter profissionais excelentes trabalhando no setor. Isso é até uma proteção da nossa população, né? Porque é óbvio, se você está abaixo do salário do mercado, você não vai manter aquele profissional de qualidade que possa modificar mesmo a realidade de projetos públicos, vai sair, vai para o setor privado. Então, o setor público, a gente precisa ter essa visão de que também é uma empresa, gente. 14 mil funcionários, maior empregador de Joinville. Imagina como que vai funcionar dessa forma assim tão obsoleta. Mas eu estou copiando esse plano de cargo e salário de vocês, fantástico, legal. Maravilhoso. Se precisar de apoio, a gente aproxima com a secretária de saúde também, a gente faz essas pontes que faz parte do trabalho, como eu falei inicialmente. Lá em Chapecó não temos, né? Então uma briga de classe enorme, justamente por isso. Que o gestor público veja essa necessidade, né? A gente não pode perder profissionais maravilhosos de carreira por falta de incentivo, que em qualquer empresa, né, privada, se você não tem o seu funcionário trabalhando em um ambiente agradável, sendo bem remunerado, você perde seu produto, você quebra a sua empresa, né? Seu funcionário precisa ser muito bem capacitado e que ele permaneça por uma vida longa, longitudinalidade nesse emprego, que é o que gera retorno. Né? Até para o público entender um exemplo, né? Como é que funciona o plano de carreira, o plano de salário? Basicamente, o servidor ele entra no cargo X, agente administrativo, médico, o que for, ele entra na posição A. Ao final do ano tem uma avaliação, a doutora trabalhou muito bem, merece um apoio, a nota dela é 8, a nota dela é 9, tal. Então ela vai da função A para a função B. E aí por isso ela tem uma remuneração um pouco maior. Com certeza. Ou seja, meritocracia é o que a gente defende. Sem dúvida. Então assim, o que acontece na iniciativa privada é o plano de carreira da iniciativa pública. Isso aí. O que ocorre, né, em vários municípios e no nosso país inteiro. Você entra, faz um concurso público e você, em 10 anos depois ou 20 anos depois, você está ganhando a mesma coisa que o recém-formado acabou de entrar. Completamente injusto. Então, associa ainda nesse plano, né, se você tem mestrado, doutorado, pós-graduação, outros cursos, né, de qualificação profissional. Isso é fantástico e deve ser implementado como política pública, acho que em todos os municípios do país. Muito bom. Parabéns, muito legal mesmo. Alguma outra consideração que você queira divulgar, enfim, sobre o Partido Novo, que é o seu partido, né? Acho que em 2022... Tem uma admiração grande por vocês. A gente teve um desafio, né? A gente, em Santa Catarina, teve uma evolução do Partido Novo, mas no Brasil teve uma redução da quantidade de deputados federais, por exemplo, estaduais. E este ano a gente está vindo muito mais forte, assim. Eu acho que é a maturidade, né? A gente aprendeu com os erros do passado, a gente está... É um partido ainda muito novo, de 10 anos, mas a gente está com uma ideia de trabalho um pouquinho diferente. Para estadual, nós teremos 41 candidatos que, teoricamente, já participaram de campanha, já têm a experiência. É possível 41 candidatos, nós estamos muito próximos de fechar 41. E para federal, são 17 que cada partido pode ter, e nós também queremos uma chapa com 17 e de pessoas que já foram para a urna, a gente já sabe que elas sabem fazer campanha, a gente já sabe. Então, as nossas metas elas são um pouco audaciosas, não sei se vai dar certo, mas a gente espera ter uma boa eleição à frente, né? Eu, como vereador do Novo, eu tenho esse interesse, essa curiosidade até como que será o futuro, a gente não sabe, a Deus pertence. Com certeza, mas será de muito sucesso. É um partido, né, que é inovador, inclusive, né, e traz a mudança, nos proporciona a mudança que a gente quer tanto para o nosso país.
e te desejo sucesso. Você vem como está como pré-candidato já estadual, né? Deputado estadual? Eu sou pré-candidato a deputado estadual, continuo trabalhando muito fortemente como vereador, né? Tá. Mas a gente já tem diversas conversas a respeito do assunto, como precisa se organizar antes. Com Quem não certeza. se organiza antes não chega. Sem Então a dúvida. gente está se organizando e meio mineirinho, assim, comendo pelas beiradas e fazendo o que tem Bem que ser Zema. feito Zema, o meu quietinho. Zema da vida. Mas esse negócio da inovação da política que você falou, doutora, Aham. olha só que interessante. Do ano de 2021 a 2024, que eu fui vereador na Câmara de Vereadores, eu era o único gabinete, ou pouquíssimos gabinetes, tinham um sistema de controle do gabinete. Tá. Então a gente recebe uma demanda do João, a gente vai lá, coloca no sistema e define que o Vitor precisa atender. A gente recebe uma demanda da doutora, coloca no sistema e define que o Jefferson precisa atender. Então a gente era um dos poucos gabinetes que tinha esse sistema. Agora tem 6, 8 gabinetes no segundo mandato que tem esses sistemas de controle. Pode ser o que eu utilizo, pode ser outro. Então, assim, de certa forma, a gente foi dando exemplo. Né? A mesma coisa para a contratação de advogados. Eu tenho 2 advogados na equipe. No passado, tinham vários vereadores numa casa de leis que não tinham advogados na equipe. Então, a gente foi incentivando também, de certa forma, a ter advogados na equipe, porque precisa entender o regimento interno, precisa entender constitucionalidade, legalidade, técnica legislativa. Então, de certa forma, a gente vai incentivando a forma com que a gente entende que é correta, né? E a gente só tem a ganhar com isso, né? Com certeza. Fantástico, parabéns pelo trabalho. Te desejo todo o sucesso e abro para sua despedida para o pessoal e fale o que você quiser, divulga, siga nas redes sociais, isso aqui é para você. Maravilha, muito obrigado pela oportunidade, doutora. Foi uma satisfação estar aqui contigo. A ideia é sempre tentar apresentar a cidade de Joinville e as boas ideias para as outras cidades. Então, como eu convidei você para estar com a secretária de saúde, eventualmente, para estar falando sobre a área da saúde ou com a Secretaria de Gestão de Pessoas, com o secretário da Secretaria, a respeito do cargos, dos planos de carreira. É uma porta aberta que a gente deixa. Eu acho que não é feio copiar o que funciona bem. De jeito então a nenhum. gente tem que ir nessa linha, né? Tem que ir nessa linha. É o meu modelo de plano que eu estou bolando em cima de vocês. Olha que horror, mas é a verdade. Legal. Muito bacana mesmo. E assim, a gente tem muita desburocratização, muita fiscalização. Eu já trabalhei em mais de 70 desburocratizações, mais de 100 fiscalizações. E a nossa ideia, a minha primeira fiscalização foi num posto de saúde. Então, assim, lá em 2021, Covid, fevereiro, eu recebi reclamação que num posto não tinha médico, não tinha remédio, melhor dizendo, remédio. Posto de saúde, não tinha remédio. Aí eu peguei a lista, são quase 170, cerca de 170 medicamentos. Aí eu fui lá e eu, de maneira aleatória, esse daqui tem quantos? Ah, tem 15, beleza. Ah, esse aqui tem quantos? Ah, esse aqui não tem. Ah, esse aqui tem, esse aqui tem. Então eu fui lá e fiz a fiscalização. Para resumir, hoje no município de Joinville, tem um portal da transparência para medicamentos. Então, de 170 medicamentos, talvez hoje tenha 5 faltantes, tenha 3 faltantes, mas tem um motivo por que está faltante. Teve a licitação, o fornecedor não entregou, deu zerada a licitação, deu deserta a licitação. Então, assim, a gente viu um problema, viu uma dificuldade e ali está a justificativa através do portal da transparência de medicamentos. Então, assim que a gente busca trabalhar. Se a gente tem, para mim, política é o quê? A gente tem um problema e 3 soluções. Qual das 3 soluções nós vamos escolher? Então, vamos debater, vamos conversar, vamos discutir e vamos escolher uma solução dessa. Aquela brigaceira que está na mídia social, a gente meio que tenta se afastar para não desviar o nosso olhar para as 3 soluções. Então, eu acho que é importante unir as pessoas de bem na política. Obrigado pela oportunidade, é uma satisfação estar aqui contigo. Eu que agradeço do fundo do meu coração, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, pessoal. Beijo.